Eu creio que quando essas coisas acontecem, quando um ano muda, quando gira o relógio de Deus, nós também somos beneficiados. E nós entramos na estação de Deus, no tempo de Deus. E eu quero declarar que você entrou essa semana num tempo de Deus, amém? Num tempo novo do Senhor, um tempo de abundância, um tempo de provisão, um tempo de doçura, um tempo de abundância. E eu declaro isso hoje sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu quero ler o Salmo 84 com você. Salmo 84, nós vamos ler aqui no telão. Esse salmo ele é extraordinário e a gente vai falar um pouco sobre ele. Quão amável é o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma nela, e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar, a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e Deus meu. Bem-aventurados que habitam na tua casa e louvam-te sem cessar. Bem-aventurados os que em ti encontram força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, repete comigo, vale de Baca. Isso, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor dos exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és o nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Eu prefiro ficar à porta da casa do meu Deus e habitar nas tendas dos ímpios. Ó Senhor Deus, o Senhor Deus é só o escudo. O Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Versículo 12: ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado é aquele que em ti confia. Diga amém. O Salmo 84, ele foi escrito pelos filhos de Corá, os coratitas. O Salmo 84, ele foi escrito não em Israel. O Salmo 84 foi escrito quando os filhos de Corá, eles estavam no exílio na Babilônia. Eles não estavam em Jerusalém. E é muito claro aqui no Salmo que eles estão com muita saudade de Jerusalém. Eles estão impedidos de participar dos cultos ao Senhor. Eles estão impedidos de participar das festas bíblicas. O judeu, ele participa das 3 principais festas bíblicas, que é Páscoa, é Pentecostes e é Tabernáculos. E cada uma dessas festas tem um significado profético muito forte. E eles participam pelo menos de uma das festas. E naquele tempo eles saíam dos lugares aonde eles estavam, nas nações aonde eles habitavam, e eles subiam para Jerusalém para adorar a Deus em Jerusalém. Ainda hoje é assim. Os judeus espalhados no mundo, eles fecham os seus negócios, eles fecham as suas lojas, não é assim? Para ir às festas, principalmente para essas 3 festas, que é a Páscoa, que é Pentecostes, que é a festa da colheita, e Tabernáculos.
E aqui fala de um trajeto que eles faziam até subir a Jerusalém. Lembra de Eucana e Ana? Que eles saíam de Siló e eles saíam de onde eles habitavam e subiam a Siló para adorar a Deus. Lembra de Jesus saindo da Galileia, subindo para Jerusalém em várias ocasiões para celebrar ao Senhor? Então eles estão com saudades. Os filhos de Corá, eles eram responsáveis pelas portas do templo. Eu penso que talvez fosse o time do acolhimento, né? Eles são responsáveis pelas portas do templo. Eles estão falando, é bom estar nas portas do templo do que habitar na tenda do ímpio. Bom é estar na tua casa, Senhor. Então o coração deles, embora longe, eles estão voltados. O coração está voltado para a casa do Senhor. Eles estão com saudade da casa do Senhor. Está falando, olha, o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho. E eles estão com saudade da casa de Deus. Nesse trajetório, nessa peregrinação que eles faziam, saindo dos lugares aonde eles habitavam para subir para Jerusalém, esse grupo de homens aqui, eles passavam por um lugar, e esse lugar chamava Vale de Baca. O Vale de Baca. E o que é o Vale de Baca? O Vale de Baca era um lugar árido. O Vale de Baca era um lugar perigoso. O Vale de Baca era um lugar hostil. Entenda uma coisa nessa noite, meu querido. Tudo aquilo que acontecia com Israel no Antigo Testamento, tudo aquilo que Israel vivia no Antigo Testamento, tem um apontamento profético para a nossa jornada como igreja. Como igreja, tem um apontamento para a nossa jornada de fé. Esse Vale de Baca, ele é o vale da impossibilidade humana. Era um lugar ruim, inóspito, mas era um lugar também onde eles tinham experiências com Deus. Então era um lugar de impossibilidade humana, ao mesmo tempo era um lugar de providência de Deus. Era onde eles tinham experiências com Deus. A nossa vida é assim também. As nossas maiores experiências com Deus nós temos nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Os nossos maiores testemunhos estão ligados às nossas maiores dificuldades. As nossas maiores dificuldades. Uma dificuldade vencida é um testemunho extraordinário a ser contado. Quando se vence uma dificuldade, quando se passa por um problema e se vence aquele problema, é uma experiência nova que você soma com Deus. O Vale de Baca, o lugar das impossibilidades humanas, mas o lugar da providência de Deus. Então eles subiam para Jerusalém para adorar a Deus, e essa era a maior alegria do coração deles. Ontem, eu não sei se foi ontem que a gente estava conversando, eu estava conversando com o Jorge, e ele falava de uma loja em Nova York, e essa loja é de judeu, e essa loja ela tem é judeu essa loja, e não é ela, isso é corriqueiro em empreendimentos de judeu. Eles têm ali um calendário, e o calendário de como a loja funciona, né? E existem semanas que elas estão toda semana a loja. Imagina uma loja com um movimento gigante, ela parar por uma semana, e eles param por uma semana para ir até Israel e celebrar a festa dos tabernáculos. Por quê? Porque eles tinham alegria, eles têm alegria. Eles sabem também da importância desse ato de fé, desse gesto de fé. Então é a alegria do coração deles celebrar ao Senhor. É muito nítido aqui que o salmista está com saudade da casa do Senhor. E esse trecho, esse Vale de Baca é um lugar muito difícil. É um lugar muito difícil. Mas fica claro aqui também que eles enfrentam essa dificuldade, eles não deixam de subir a Sião, eles enfrentam essa dificuldade com muita alegria. Com muita alegria. Ao passar
pelo vale de Baca. Ao passar pelo vale de Baca. Baca no hebraico significa choro. Baca no hebraico significa lágrimas. E neste vale, nesse lugar inóspito, nesse lugar difícil, nesse lugar árido, existiam balsameiras. Balsameiras, e eram árvores que elas destilavam, elas gotejavam. Era como se fosse um choro mesmo das plantas, um bálsamo, uma resina. E essa resina, ela era cheirosa. Então era um lugar inóspito, era um lugar árido, era um lugar difícil, era um lugar perigoso, mas era um lugar que exalava perfume. Era um lugar que exalava perfume. E isso tem muita relação com as nossas vidas. Isso tem muita relação com a nossa jornada. Como eu disse aqui, Israel é um espelho para nós. E a jornada de Israel na terra é um espelho também, e é muito parecido com a jornada da igreja na terra. E trazendo um pouco mais para nós, é parecida também com a nossa jornada pessoal neste mundo. E nós precisamos entender de maneira muito madura, de que nós na vida temos aflições, e nós teremos aflições, e nós temos dificuldades, e nós ainda enfrentaremos dificuldades. A nossa jornada nessa terra é uma peregrinação. Em muitos momentos nós teremos que passar pelo vale do choro, pelo vale de Baca, pelo lugar de lágrimas. Agora eu quero te trazer uma palavra e um apontamento de esperança, porque nós nunca, jamais, irmãos, independente do momento que nós estejamos vivendo, independente da estação que nós estejamos vivendo ou passando em nossas vidas, jamais estaremos sozinhos. Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Embora a gente enfrente e viva algumas situações que elas são amargas, que elas são difíceis, jamais estaremos sozinhos. Embora a gente possa até viver momentos que a gente olha e fala assim: meu Deus, é impossível atravessar, é impossível passar. Nessa hora que você vai ver a mão de Deus no seu favor, e a providência, Jeová Jireh, que nós cantamos aqui, a providência de Deus entrando em ação na sua vida, na sua casa, no seu casamento, nos seus negócios, na sua família. Porque sempre haverá uma saída. E talvez você esteja vivendo exatamente esse momento, um momento de dificuldade, um momento de pressão. E às vezes a gente passa sozinho nesses lugares. E às vezes a gente passa sozinho, a gente vive sozinho esses momentos. Na verdade, às vezes existem momentos que a gente não compartilha com absolutamente ninguém, que a nossa alma está atingida, a nossa alma está afetada, que a gente não compartilha com absolutamente ninguém. Existem momentos que a gente vive que é a gente mesmo, só nós e o Espírito Santo de Deus. Então talvez você esteja vivendo esse momento, ou que poucas pessoas sabem, um momento árido, um momento de dor, um momento de sofrimento. Mas eu vim te trazer uma palavra de consolo e dizer para você que o Senhor está com você. O Senhor está com você. Às vezes você está chorando na madrugada e ninguém vê. E eu quero te falar também que da mesma maneira que essas balsameiras, elas exalavam perfume, o teu choro também exala perfume diante de Deus. O seu choro, o seu quebrantamento, a sua busca exala um perfume diante de Deus. Saiba disso nessa noite. A Bíblia diz no livro de Apocalipse capítulo 21, que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Toda lágrima. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Nós estamos firmados nesta palavra, nós estamos firmados nessa promessa.
Nós estamos firmados nessa verdade. A Bíblia é a verdade. Ele está conosco. Independente da estação que estejamos passando, independente da estação que estejamos vivendo, Ele está conosco. Precisamos entender isso, ser maduros para entender que a vida, ela vai nos afligir. O curso da nossa jornada terrena, nós teremos desapontamentos. O curso na nossa jornada terrena, nós, querendo ou não, teremos que lidar com alguns desastres. Teremos que lidar com algumas calamidades, teremos que lidar com escassez às vezes. Teremos que lidar às vezes e enfrentar uma enfermidade. Temos que lidar e enfrentar, às vezes com algumas perdas, e a lista ela é cumprida. Mas em todas as coisas, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Em todas essas coisas, em todas as coisas, somos vencedores em Cristo Jesus. Salmo 39, versículo 19 e 20 diz assim: o justo passará por muitas adversidades. Está falando do justo, de alguém que foi justificado. Nós fomos justificados. O justo passará por muitas adversidades, mas o Senhor os livrará de todas. Todas as adversidades que você enfrentar, haverá um livramento, haverá uma porta aberta, haverá uma providência de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a vida dos seus filhos, sobre os seus negócios. Uma porta de Deus, um milagre de Deus, um favor de Deus, um favor de Deus. O que é esse vale de Baca? É um lugar árido, mas que o Senhor faz dele um manancial. Que o Senhor coloca as mãos sobre e faz dele um manancial, um manancial, um manancial. Os peregrinos, eles passavam ali, quando eles passavam por essas regiões áridas, eles cavavam os poços. Eles cavavam os poços. E é muito legal, querido, que tudo aquilo que a gente constrói nessa vida, tudo aquilo que a gente planta nessa vida, a gente desfruta, mas não só a gente. Quem vem atrás desfruta também. Lembra da samaritana? João capítulo 4, quando Jesus se encontra com a samaritana, e no meio da conversa a samaritana fala assim para ela: e por acaso você é maior do que o nosso pai Jacó, que cavou esse poço para nós? Olha quem tinha cavado o poço. Olha quem tinha cavado o poço: Jacó. Quantos anos depois, a descendência de Jacó, os filhos de Jacó, estavam ainda usufruindo daquilo que Jacó havia plantado lá em Samaria. Então tudo aquilo que você faz na sua geração, tudo aquilo que você planta na sua geração, a sua descendência, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, eles vão desfrutar. Eles vão desfrutar. Sabe, queridos, eu aprendo aqui 3 coisas com esse texto. Pelo menos 3 coisas eu aprendo com esse texto. A primeira coisa que eu aprendo com esse texto é que para os dias de luta, Deus sempre dará uma saída. Os nossos dias de luta, os nossos dias de circunstâncias contrárias, os nossos dias de adversidade ou um tempo de adversidade, Deus sempre nos dará uma saída. Qual é o problema que você enfrenta hoje? Qual é a batalha que você enfrenta hoje? Quer seja física, quer seja emocional, quer seja espiritual. Qual é o tipo e o nível de batalha que você está enfrentando hoje? Ou é uma batalha menor, ou uma batalha mediana, ou uma batalha grande? Qual é o nível de batalha que você está enfrentando hoje? Eu vim hoje aqui te dizer que independente, se ela é pequena, se ela é média, se ela é maior, Deus tem uma saída. Deus tem o escape para os seus filhos. Deus tem uma porta aberta para cada um dos seus filhos. Para cada luta que você viver, para cada guerra que você viver, para cada batalha que você viver, Deus fará um milagre. Você terá um testemunho maravilhoso e extraordinário para contar. Qual é a nossa tendência? Qual é a tendência do homem quando ele passa por provação? É desesperar, é desistir. Quantas pessoas, em um momento de
de guerra no casamento, abandona o casamento e vai embora. Quantas pessoas? Em um problema dos seus negócios, abandona e vira página. Quantos? A primeira coisa que pensa é desistir, é abandonar, é desesperar. Deus é com você. Deus é contigo. Ele é com você. Ele lhe dará o escape. Ele lhe dará. Mas pastor, você não sabe o que eu estou vivendo. Também não sabe o que eu estou vivendo. E eu estou pregando em cima dessa certeza. Independente das lutas, independente das batalhas, independente das guerras. E todos nós aqui temos batalhas, todos nós temos lutas, todos nós temos guerras. O Senhor nos dará vitória, porque a especialidade de Deus é fazer milagres. Ouça, a especialidade de Deus continua sendo fazer milagres, milagres, milagres. Ele nos dará força. Sempre haverá uma cisterna de salvação, sempre haverá um poço de salvação para cada um de nós. Então eu aprendo que sempre tem uma saída. Eu aprendo com esse texto aqui também que às vezes encontrar uma saída pode custar algum esforço. Por quê? Porque tem a parte de Deus, mas tem a nossa também. Deus sempre trabalha com a gente em parceria. Então tem a parte de Deus, mas tem a nossa. Eles chegavam no vale de Baca, e passando pelo vale de Baca, a terra era seca. E quando a terra era seca, o que eles faziam? Eles cavavam poços. Então existem saídas em nossas vidas que vai nos custar algum tipo de esforços. Que a gente vai ter que se mexer, que a gente vai ter que decidir, que a gente vai ter que tomar a frente, que a gente vai ter que tomar uma decisão. Não tem água? Vamos cavar os poços. Cavar o buraco é a nossa parte, brotar água é a parte de Deus. Deus sempre fará a parte dele, acredite. Acredite, o que é mais fácil? É cavar ou a água brotar? É cavar, é mais fácil. O que é mais fácil? Tocar o cajado na água ou abrir o mar vermelho? O que é mais fácil? É tocar o cajado. A nossa parte nesse processo sempre será mais fácil. A nossa parte nessa parceria sempre será mais fácil. Então eles cavavam os poços, e ao cavar os poços a água brotava. A água brotava. Então tem o nosso esforço, mas tem a parte de Deus. Ouça, o vale de Baca é o vale do choro, não é o vale da murmuração. O vale de Baca é o lugar do choro. Sabe, queridos, chorar diante de Deus é adoração. O nosso choro diante de Deus, as nossas lágrimas, as lágrimas que nós derramamos no altar de Deus, aos pés do Senhor, é adoração. É adoração. Elas sobem diante de Deus e elas alegram o coração de Deus, porque as nossas lágrimas no nosso lugar secreto diante de Deus aponta para a nossa credulidade, aponta para a nossa fé. Nós estamos clamando diante de Deus que nós cremos que Ele responde. Nós estamos clamando diante de Deus porque nós cremos que Ele faz. Nós estamos clamando diante de Deus que nós sabemos que Ele vai agir de alguma forma. Então o nosso choro diante de Deus é perfume. Agora a murmuração, ela acende a ira de Deus. Porque a murmuração aponta para a incredulidade. A murmuração aponta para a ingratidão. A murmuração aponta para a ingratidão. Nós olhamos para as escrituras e nós vamos ver um povo todo perecendo no deserto por conta da murmuração. Porque todas as vezes que eles abriam a sua boca para reclamar de Deus. Eles abriam a sua boca para reclamar da jornada. Eles abriam a sua boca para reclamar do processo. Então o nosso choro é agradável diante de Deus. Sobe como perfume, como incenso, agradável diante do Senhor. Agora a murmuração acende a ira de Deus, porque aponta para a ingratidão, aponta para a incredulidade, aponta para a incredulidade. A murmuração fecha os céus. Ouça isso. A murmuração cria uns céus de bronze sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre os seus projetos. A murmuração é céu de bronze. Em céu de bronze não passa nada.
Agora o nosso choro quebra o céu de bronze. O nosso choro atrai o favor de Deus. O nosso choro diante do Senhor abre as comportas dos céus ao nosso favor. O nosso choro diante de Deus, se o céu não responde, a terra responde, abre uma fonte de água viva e nós somos supridos. O nosso choro, o nosso quebrantamento, abre os céus. Abre os céus. Então vale a pena chorar diante dos pés e do altar do Senhor, diante do Senhor. Existem saídas que nos custarão algum tipo de preço. Agora, tudo aquilo que você planta nessa geração abençoa quem vem atrás. Eles cavavam os poços, os próximos peregrinos, eles eram abençoados quando passavam ali. Salmo 145 diz que uma geração louvará a geração seguinte. Tudo aquilo que você está plantando hoje vai abençoar os seus filhos. Tudo aquilo que você está plantando hoje vai abençoar os filhos dos seus filhos. Então continue cavando poços. Não pare de trabalhar. Não pare de trabalhar. Não fique paralisado diante da jornada, mesmo diante das lutas, mesmo diante das guerras, mesmo diante das dificuldades. Continue seguindo, continue marchando, continue construindo, continue profetizando. Abra sua boca diante dos dias difíceis e profetiza. Abra sua boca diante dos momentos difíceis, diante do mês que está difícil, e profetiza, porque a sua voz profética, ela constrói o seu futuro. As suas declarações proféticas, elas vão construindo um futuro glorioso para você, para sua casa, seus filhos. Profetiza. A maior ferramenta que nós temos, queridos, é a nossa voz profética. Abra a sua boca de manhã e declare. Abra a sua boca de manhã e construa o seu dia, construa a sua semana. Abra a sua boca e profetiza. Faça declarações de fé. Abra a sua boca e faça declarações de fé. E terceiro, eu estou concluindo com você aqui, a nossa experiência neste vale pode ajudar quem vem atrás. Talvez hoje você esteja vivendo um momento de dor, mas a sua experiência neste vale ajuda quem vem atrás. Quando você enfrenta uma batalha, quando você enfrenta uma guerra e vence essa guerra, e vence essa batalha, você ajuda quem vem atrás. Você se torna um farol para quem vem atrás. Você se torna um luzeiro para quem vem atrás. Você se torna um testemunho para quem vem atrás. Os poços que nós estamos abrindo hoje, aquilo que nós estamos cavando na nossa geração, abençoa quem vem atrás. Quem vem atrás já vem sendo abençoado. Não pare de acreditar. Não pare de crer. É de força em força, é de força em força. É nesse vale que nós somos fortalecidos. Na nossa fraqueza, nós somos fortalecidos em Deus. O Senhor diz, não é? O apóstolo disse: quando estou fraco, aí eu estou forte. O apóstolo disse: o poder de Deus opera na minha fraqueza. O poder de Deus opera neste lugar. É nesse lugar que o poder de Deus opera. É neste lugar que nós somos fortalecidos, é de força em força. Não é isso que ele fala aqui no versículo 4, no versículo 5? Como são felizes os que em ti encontram força. Meu irmão, quantas pessoas estão hoje iludidas? Estão com o seu coração no próximo momento político da cidade, do estado e da nação. Para. A nossa força está em Deus. A nossa força está no Senhor. A nossa economia, ela depende do céu. É o Senhor, é tudo pelo Senhor. É o Senhor quem faz acontecer na nossa vida. É o Senhor quem faz acontecer na nossa casa. É o Senhor quem faz acontecer na nossa família. É o Senhor quem faz acontecer nas nossas finanças. É o Senhor quem faz acontecer nos nossos negócios. Pastor, tem a minha parte, tem a sua parte, mas a parte sobrenatural, a bênção, é Ele quem derrama. Felizes são aqueles que encontram força em ti,
nós podemos enfrentar os vales de choro na nossa vida. Neste lugar, nós seremos fortalecidos no Senhor, no Senhor, no Senhor. É Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos abençoa, é Ele quem nos conduz de vitória em vitória, de vitória em vitória. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até se tornar dia perfeito. Você vai crescer, você está num processo de expansão, você está num processo de crescimento. O teu gráfico está para cima, acredite, o teu gráfico está para cima. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até se tornar dia perfeito. É de fé em fé, e é de glória em glória. Você põe a fé e Deus vem e te abençoa. Você põe a fé e Deus vem e te abençoa. Você vai crendo nessa jornada que o Senhor está contigo. Ele vem e te abençoa. Você está em um processo de expansão. A palavra que eu tenho para 2025 é expansão. Nós estamos em um processo de expansão. Nós estamos num processo de crescimento, em intimidade com Deus, em relacionamento com o Espírito Santo, em relacionamento saudável dentro da nossa casa, em relacionamento saudável com a nossa esposa e com os nossos filhos, em relacionamento saudável com os nossos amigos, em relacionamento saudável com a sociedade, em relacionamento saudável com a nossa comunidade de fé, em relacionamento saudável. Nós estamos em um tempo de expansão. Nós estamos em um tempo de crescimento. Se prepare para crescer. Se prepare para crescer. Se prepare para romper. Se prepare para avançar e chegar em lugares que você jamais imaginou chegar. Sonhe. 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 Abasteça o seu coração de sonhos. Abasteça o seu coração de sonhos. Não é isso que Salmo 37 diz? Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Abasteça o seu coração de coisas extraordinárias. Abasteça o seu coração de sonhos. Às vezes a gente conversa com algumas pessoas, elas são muito pequenas. É tempo de crescer. É tempo de você repartir e compartilhar e sentar do lado de pessoas que já estão na sua frente, para você receber da vida delas, daquilo que Deus já fez na vida delas, para você também crescer, para você romper, para você expandir, porque é isso o que Deus tem para cada um de nós: expansão e crescimento. Aleluia. O Vale de Baca é o lugar da impossibilidade humana, mas é o lugar da providência de Deus. Todas as vezes que você estiver vivendo um momento desse, é o lugar da impossibilidade humana, mas é o lugar da providência de Deus.